Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. O tema de hoje não chega a ser assim polêmico, como eu costumo dizer, mas é preciso de um debate ou de um esclarecimento, né? Afinal, vamos falar de aposentadoria. O que será que quer dizer essa regra nova 8595 aprovada pelo governo federal? Vamos tentar entender essas regras hoje, saber o que continua valendo do passado e principalmente para você poder planejar o seu futuro, a sua velhice. Será que, aliás, é preciso que você faça um planejamento financeiro para você curtir aí o final da sua vida com tranquilidade? É isso que a gente vai debater e discutir agora com as nossas convidadas especiais. Recebo hoje Tatiana Fiore de Almeida, que é presidente da Comissão de Seguridade Social e Previdência Complementar da OAB Guarulhos. Olá, Tatiana, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço o convite, muito honrada em fazer parte e poder estar esclarecendo a população e o cidadão, né, de uma forma geral, a respeito das mudanças de regra da aposentadoria. Com certeza. Também com a gente aqui a doutora Tônia Galetti, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados. Olá, Tônia, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta também. Olá, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui para colaborar com a população, disseminando as informações que esse ano estão brotando, né? Muitas mudanças na Previdência Social que geram muitas dúvidas a toda a população. E essas dúvidas é que a gente vai tentar tirar aqui hoje. Falando em dúvidas, ou sugestões, ou críticas, ou elogios do programa, você sabe, temos um canal de comunicação aberto com você. Mande o seu e-mail, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Então faça aqui a sua sugestão. Diga o que você gostaria de ver debatido no Câmara em Pauta, já que o programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Bom, eu queria então saber, ou da doutora Tônia, ou da doutora Tatiana, quem pode me explicar, primeiro, acho que o que é a Previdência Social, o que é o INSS, para que a gente possa entender, né? O que significa a Seguridade Social aqui no país? Qual das duas? Bom, eu começo, doutora né? Tônia, valendo, Tatiana. A Previdência Social, ela é um dos direitos, Leandro, assegurados na nossa Constituição e protegidos pela imposição constitucional de proteger socialmente a população. A Seguridade, ela tem 3 pilares de sustentação: a saúde, a assistência e a previdência social. A previdência social, ela é voltada especificamente para os trabalhadores, para aqueles segurados que fazem suas contribuições à previdência social. É como se nós sempre temos que pensar, quando falamos de previdência social, em uma contribuição que reverterá a esse trabalhador uma retribuição. Em forma do quê? De aposentadorias e benefícios. Depois de duros anos de trabalho, a Previdência pode garantir para ele um final de vida mais tranquilo, né? Mais tranquilo é bondade a sua, né, Leandro? Mas só uma colocação, o INSS em si, já que ele fez a colocação como INSS Previdência Social, o INSS é uma autarquia federal e é como se fosse um caixa, onde ele vai conceder e pagar os benefícios. E esses benefícios incluindo as aposentadorias. Por quê? As aposentadorias que são pagas pelo INSS são as compostas do Regime Geral de Previdência Social. Como nós sabemos, são 3 tipos de regime principais, que é o geral, o próprio e o da Previdência Complementar. Então, o INSS estão para pagar os benefícios do regime geral, que tem a afiliação obrigatória dos trabalhadores, como disse a doutora Tônia, e o caráter contributivo deles obrigatório. Bacana. E só para a gente desdobrar a sigla, né? INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Muito bem. E a gente lembra daquelas filas do INSS dos anos 80, né? Então a sigla acabou ficando muito popular. Bom, então vamos tentar entender agora as tais mudanças na aposentadoria. Como era antes do fator previdenciário, acho que é bom a gente deixar claro, como é hoje e como é agora a aplicação da nova regra, o que muda? Vamos lá. Por partes, como diria nosso amigo Jack, né? Por partes, essa é boa. O que acontece? A Previdência Social, ela precisa, até por um impositivo da Constituição, ser sustentável, ser possível de se manter ao longo do tempo para as atuais e futuras gerações. Por esse motivo é que diversas alterações vão acontecendo, ajustando as finanças com a demanda dos benefícios previdenciários. Certo. Então, o que nós tínhamos por regra para uma aposentadoria? Né? A forma de cálculo, como que era para alguém se aposentar antes da Lei 9786 de 99.
O INSS, quando ia calcular essas aposentadorias, eles pegavam as 36 últimas contribuições do trabalhador e faziam uma média. Essa média seria o valor das aposentadorias. Então, era só os 3 últimos anos de salários contabilizados. Exatamente, só os 3 últimos anos. E é justamente essa confusão que as pessoas mais velhas fazem. Eu contribuía com 10, depois eu passei a contribuir com 20, eu fiz uma escadinha. É porque a lei permitia esse tipo de coisa, porque pegava apenas os últimos 3 anos. Essa legislação era chamada de tabela base, né? E essa Isso, tabela base, então, ela tinha uma progressão que você, conforme o tempo de contribuição, você poderia aumentar a sua contribuição ou não, conforme os seus ganhos. E é interessante falar também que antes dessa mudança de tabela base, né, um equívoco até de cálculos da própria autarquia é que eles não corrigiam os 36 últimos meses destes salários, como a doutora Tônia está falando. Eles só corrigiam os últimos 24. Isso ensejou uma série de contribuições, né, de aposentadorias equivocadas nos cálculos, além do que existia nessa época uma aposentadoria proporcional, onde eles poderiam contribuir não com este período todo, mas receber de uma forma mitigada. Um valor menor. Para você ver que a questão sempre foi complicada. Sim. Aí, em 99, foi aplicado o tal do fator previdenciário. Exatamente. A criação, né, mexeram o saco da maldade e criaram um fator previdenciário, que é o quê? É bom explicar, porque as pessoas têm uma dúvida, né? Ele não chega a ser um bicho-papão embaixo da cama, mas ele assusta também. É quase, então. É quase, mas é bem feio. É um índice que leva em conta a idade que a pessoa tenha no momento do pedido de aposentadoria, o tempo de contribuição que ela tenha e, principalmente, a expectativa de sobrevida desse trabalhador. E essa expectativa, o que é isso? O IBGE, o Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatísticas do nosso país, ele realiza censos anuais, onde ele levanta o avanço da qualidade de vida e, consequentemente, o aumento da expectativa. Então, hoje as pessoas vivem muito mais do que viviam há 10 anos atrás, por exemplo. E essa expectativa de sobrevida influi diretamente nesse índice. Que esse índice, nós podemos pensar que ele começa em 1, ele pode ir para 0, ou para 1, alguma coisa. Quanto mais longe de 1, se for 0,4, por exemplo, esse fator previdenciário, ao ser aplicado à sua média, ele faz com que a sua aposentadoria cresça igual rabo de cavalo, para baixo. E se ele estiver mais longe de 1, 1,5, 1,3, a sua aposentadoria aumenta de valor. Sabendo que isso só é possível de acontecer, esse aumento do valor, com a aplicação do fator, se a pessoa tiver acima de 67 anos de idade. Então, aí começa a melhorar. Eu tenho uma grande amiga que trabalha dentro do INSS, né, na parte de concessão. Ela está lá há 18 anos, ela apenas concedeu uma aposentadoria que teve um aumento substancial por conta do fator, porque o senhor tinha 82 anos. Apesar disso, o fator previdenciário é o único fator que pode fazer com que a pessoa ganhe um pouco mais, né, da média do cálculo ali da aposentadoria integral. Não é isso? Não. Não? Então, ok, vamos explicar. Só vamos falar assim, que o fator, quando ela estava explicando, ele é uma taxa atuarial para o equilíbrio financeiro dos cofres da Previdência Social. Como nós dissemos num primeiro momento, ela tem o caráter o quê? Contributivo. Então, nós temos que custear para fazer o efeito da Previdência, que, como o próprio nome diz, prever o futuro. Quer dizer, eu contribuo na minha juventude para poder gozar de um benefício na minha jubilação da velhice. Bom, quando eu falo disso, a doutora falou da taxa de expectativa de sobrevida, que é uma taxa de mortalidade, o quanto eu ainda vou viver até a minha morte. Ela falou da questão da idade no momento em que eu estou. E nós temos uma alíquota, que é de 0,31, que é baseada em 11% da contribuição deste trabalhador e de 20% que é da empresa. Porque a contribuição ela é da União dos Estados do Município e do Distrito Federal, como também ela tem o caráter do trabalhador, do empregador e também de concursos e prognósticos, eventos e outras fontes de contribuição. São vários entes que contribuem. São vários entes que contribuem, né? Um que é importante a gente também lembrar é que a gente tem na fórmula atuarial desse fator previdenciário uma divisão por 100.
Isso daí, na verdade, eu acho que é o maior prejuízo que veio embutido na fórmula do fator previdenciário. Aquele 100 não apareceu do nada. Ele é uma taxa de juros embutida na fórmula do fator previdenciário para reduzir este valor. Um exemplo nítido. Um homem que começa a trabalhar com 15 anos de idade. Exemplo prático. Tá? Só para lembrar aqui, doutora, que a gente está falando das pessoas com aquela aposentadoria comum, né? A gente não está falando de aposentadoria especial, é a pessoa CLT que tem carteira em registro, isso aí. A antiga tempo de serviço e tempo de contribuição. Isso. Então vamos explicar. Então, doutora, uma pessoa que começa a trabalhar com 15 anos de idade, um homem, né? Ele completa os 35 anos de contribuição, provavelmente ele vai estar na faixa dos 50 anos de idade. Né? Se nós fizermos a aplicação do fator previdenciário e pensando ainda que ele vai ganhar em torno de R$1.000 o salário dele, tá? O fator previdenciário hoje estaria reduzindo a aposentadoria deste cidadão em torno de 41,6%. Quer dizer, ele passaria a ganhar quase a metade do que ele ganhava. Ele passaria a receber, então, R$460 desta aposentadoria dele, porque ainda tem os outros descontos. Então, e uma mulher nesta mesma faixa de idade, ela teria um desconto na sua aposentadoria de 57% com a aplicação do fator previdenciário. Então, em função do quê? Não só da tabela da expectativa de sobrevida com o aumento da nossa taxa para mortalidade, mas em função de uma taxa de juros que foi embutida na fórmula do fator. Quem criou essa fórmula do fator previdenciário? Foi em 1998, logo depois da formação dessa Constituição Federal, que a gente vinha de um regime militar, passamos então a um Estado democrático e nós tínhamos que transformar todo esse histórico social do que nós vivíamos. Então, criou-se a Constituição Democrática e aí veio então essa questão. Temos que fazer uma nova aposentadoria, uma forma de ver essa questão aposentadoria. Porque lá no artigo 193, que começa a falar da ordem social, 201 da Constituição, tratava dos benefícios de previdência social. Então, isso é o que vigora hoje. Hoje é o que vigora paralelamente, porque hoje nós já temos a nova regra também. Mas até o momento, a gente ainda vai falar da nova regra. Até o momento, o que vigora é isso. O que vigora é isso. Por quê? Há tempo mínimo de idade? Não temos isso, mas nós tivemos uma oportunidade na história, aliás, várias oportunidades. Em 1998, nós tivemos a emenda 20 da Constituição Federal. E lá, então, nós tivemos uma votação onde, por um erro de aperto de botão, o então deputado, ele colocou que não queria a introdução do fator idade na aposentadoria. Em 2010, recentemente, passados 5 anos agora, nós tivemos também um veto do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na época, em 98 era o Fernando Henrique, em 2010 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele vetou, quando tudo já aprovado, tanto na Câmara como no Senado, também a introdução da idade, por dizer que se a introdução da idade seria um prejudicial aos trabalhadores e aos aposentados. Então, hoje não há um limite mínimo de idade para se aposentar. Não. É importante, assim, Leandro, só reforçar que não há limite de idade para aposentadoria por tempo de contribuição. Certo. O tempo de contribuição há um mínimo. Há um mínimo, não. Há um mínimo só de contribuição e não de idade. Então, hoje, peraí, para um trabalhador... Vamos tentar deixar o mais claro possível. O tempo mínimo de contribuição qual é hoje? 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Mínimo, tempo mínimo de contribuição. Então, você precisa trabalhar 35 anos da sua vida se homem, 30 anos se mulher. Exatamente. A idade, então, não entra aqui. Não há um mínimo, mas há um máximo, que é a compulsória. Tem o máximo da compulsória, que é 70 anos. Exatamente. Então, com 70, você tem que parar de trabalhar. E, bom, também a gente espera que pare antes, né? Senão vai aproveitar a vida quando, pelo amor de Deus, né? Na verdade, a compulsória, ela não significa parar de trabalhar. Ela apenas significa um limite para a pessoa requerer a aposentadoria. Na verdade, esse aspecto específico, eu costumo dizer que caducou, né? Por quê? Hoje, como expectativa de sobrevida de até 84 anos, no caso da mulher, 81, que a gente vê cada vez mais os nossos idosos tendo uma vida mais longeva, isso significa que não é obrigatório parar de trabalhar. Muito menos requerer aposentadoria. Aliás, do contrário, esse é um desejo, uma necessidade da Previdência Social que as pessoas retardem o mais possível
o momento de solicitar a aposentadoria. Isso com a desculpa de que os cofres públicos sofrem um prejuízo, mas a gente vai discutir isso até um pouquinho mais para frente. Antes da gente ir para o intervalo, então, a gente conseguiu aqui contextualizar como era antes do fator previdenciário, como foi com a aplicação do fator previdenciário em 1999 e agora que aprovaram a regra 85/95, vamos tentar esclarecer. Só para a gente deixar bem claro, o fator previdenciário não caiu, as regras antigas continuam valendo para quem quiser se aposentar por elas, e esta regra 85/95 é uma nova opção que você tem para requerer sua aposentadoria. E isso é bom deixar bem claro. Não é obrigado fazer por essa regra, mas é uma opção que você tem. Vamos explicar a regra então, por favor. Vamos a ela, né? Depois a Tatiana me ajuda. A regra 85/95, Leandro, ela, na verdade... Tem muita gente que está assustado, né? A gente fala em expectativa de vida, a pessoa fala, pô, então vou ter que trabalhar até 85, 95 anos, não chego lá vivo, talvez, é verdade, né? O que acontece? No meu ponto de vista, apesar de todo esse barulho que tem sido feito em cima da regra 85/95, ela nada mais é do que a legitimação do que já acontecia na prática. Ou melhor, do que era o desejo do legislador quando criou o fator previdenciário. Porque o fator... Que era retardar a aposentadoria. Exatamente. O fator previdenciário, ele não veio para diminuir o valor das aposentadorias. Ele veio para retardar o momento do pedido. Porque quando a pessoa atingiu os 35 anos, como no exemplo que a doutora deu, com 50 anos de idade, fosse ao INSS requerer aposentadoria e visse o cálculo que ela contribuiu a vida toda sobre R$1.000 e iria receber o salário mínimo, porque ninguém pode receber menos que o mínimo, essa pessoa automaticamente diria, não, muito obrigada, vou continuar trabalhando. E isso não aconteceu. As pessoas continuaram pedindo aposentadoria, mesmo com essa diminuição do valor. Então, o que eles fizeram agora? Bom, então vamos dar um outro jeito para isto. Vamos colocar uma regra na lei para ver se assim as pessoas se sentem mais seguras e retardam esse momento da aposentadoria. Digamos que o governo está tentando dar um incentivo para que as pessoas parem de trabalhar mais tarde. Exatamente. Então, o que acontece? A regra 85/95, inicial, porque em 2022 ela vai ser regra 90/100, ela visa com que as pessoas tenham, no mínimo, o tempo de contribuição antigo. 35 anos para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Então, isso não muda? Isso não muda, Okay. Mesmo na regra 85/95. Perfeito. Para o trabalhador normal, não. Para os professores, vem uma mudança. Não, os casos específicos a gente vai falar depois. Isso. Por partes como o Jack. E o que acresce a isso, a esse tempo de contribuição? A idade, que quando somado a esse tempo, tem que atingir para a mulher 85 pontos e para o homem 95 pontos, fazendo com que não haja aplicação do malvado fator previdenciário. Esse é o grande incentivo, então. Exatamente, que faz com que o trabalhador consiga receber 100% da sua média. Isso é muito importante reforçar, porque eu vejo algumas pessoas... E a média hoje ela é calculada em cima do quê? Em cima dos 80% maiores salários. Quer dizer, olha quanta conta você tem que fazer, mas são 80% dos seus maiores salários de média. Esta média seria sua aposentadoria integral. Exatamente. Esta média seria sua aposentadoria integral, certo? Quando não estou falando bobagem. Fator, quando aplica o fator, ela cai, ela reduz. Sobre essa média. E para que um incentivo para que você pare de trabalhar um pouco mais tarde, a regra 85/95 é para que, somando a idade com o tempo de contribuição, atinja esse número, 85 para as mulheres, e 95 para homens. Hoje, 2022, será 90/100, né? Cada ano aumenta para cada um. E aí você elimina o fator previdenciário, recebendo 100% da sua aposentadoria integral, que é esta média dos 80% dos maiores salários. Caramba, é difícil de explicar, né? Mas acho que é acho isso, que fica, né, doutor? tranquilo, né? Então, se é isso, se eu não errei nada, se ficou claro, eu vou chamar aqui o intervalo para, na volta, então, a gente discutir outras questões relacionadas à previdência, os outros benefícios, as aposentadorias especiais. Mas acho que desse ponto a gente conseguiu passar. E aí você, claro, vai ver o que é vantagem para você, principalmente você que assiste aqui a TV Câmara. Normalmente são pessoas já ligadas à política, à parte social, que são o nosso público básico. Então, você que assiste a TV Câmara, acho que deu para entender. As regras antigas continuam valendo, você pode se aposentar por elas, e esta nova seria um incentivo para que você não tenha esse fator previdenciário aplicado, que reduziria aí a sua aposentadoria no final. A gente faz uma pequena pausa e na volta a gente continua esse bate-papo. Até já.
queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta já de volta então, hoje conversando aqui sobre aposentadoria, regras antigas, regras novas, o que é mais vantagem para você, recebendo aqui a presença da Tatiana Fiore de Almeida, que é presidente da Comissão de Seguridade Social e Previdência Complementar da OAB Guarulhos, e a doutora Tônia Galetti, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados. Então conseguimos, no bloco anterior, explicar a aposentadoria antiga, a com o fator e as regras novas. Vamos para as especiais, então, Tatiana, que você queria comentar? Vamos. Os casos especiais. Posso só fazer duas considerações? Claro, por favor. Eu discordo de que essa regra 85/95 venha a ser favorável ao trabalhar, né? Só para deixar um posicionamento. Um posicionamento a respeito. Por quê? Porque na regra anterior que nós tínhamos um congelamento, né, da questão dessa progressividade. E essa progressividade que veio com a medida provisória 676, primeiro porque é uma medida inconstitucional e ilegal a forma como está sendo aplicada essa regra 85/95. E aí eu poderia falar toda uma série de motivos constitucionais. No artigo 62, que veda a medida provisória, porque é cláusula pétrea de direito fundamental social, individual. Então, mas aí a gente ia fugir do foco aposentadoria. Sobre isso eu vou te fazer uma pergunta, então, antes da gente entrar na especial. Quem se sentir prejudicado com essa nova regra, ou quem se aposentou um pouco antes dessa nova regra e acha que essa regra é melhor, ou quem se aposentou agora por essa nova regra e achava que a antiga era melhor, pode requerer algum recurso para mudar isso, pode entrar na justiça, já que você disse que essa medida pode ser tomada como inconstitucional. Explica isso para a gente, por favor. Então, hoje, a regra aplicada, ela não vale para quem já está aposentado. Quer dizer, se eu me aposentei anteontem, antes de ser aprovado lá... Não você está na regra do fator previdenciário e vai ser aplicado. Só uma ponderação, o INSS continua aplicando a regra antiga, ele não considera nova ainda, ele não tem no sistema de cálculo deles a regra 85/95. Ok. Tá? Mas eu me aposentei e eu continuei a prestar serviços com carteira registrada. Né? O que é acontece? Uma situação possível. É uma situação possível. Okay. Eu posso ingressar na justiça? Sim. Só que eu vou ter que entrar com um pedido de desaposentação. E nesse pedido de desaposentação, rever os meus cálculos através da regra 85/95. E aí vai ser favorável. Precisa de um bom profissional, porque tem na desaposentação uma série de institutos de devolução de valores ou não devolução, restituição, não restituição, que tem que ser muito bem calculados para não prejudicar este trabalhador.
Então, quer dizer, a pessoa pode sim requerer os direitos dela. Pode requerer os direitos, sim. Ok, agora vamos para as especiais. E aí, então voltando indo para as especiais. Quando ele abre essa brecha legislativa de mexer nesta progressividade, ele também teve que mexer na aposentadoria desses professores. E aí, quando ele mexe na aposentadoria dos professores, ele acrescentou o quê? 5 anos para efeito de cálculo. Os professores, qual é a regra básica? A regra básica dos professores era homem com 30 anos, mulheres com 25. De contribuição. Né? Isso lembrando que o magistério até o 2º grau. O ensino superior, pós-graduação, não teria essa regra. Ok. Tá? E aí, então, o que aconteceu? Acrescentou 5 anos para efeito no cálculo da forma. Né, desses profissionais. Então, passou a 35 anos e 25. Só que existe essa diferença de 10 anos que vai ser colocada na fórmula desses professores, ele vai estar prejudicando não o profissional homem, mas a profissional mulher. Porque a profissional mulher, ela vai ter que agora trabalhar muito mais para conseguir esta aposentadoria. Isso no caso dos professores. No caso dos professores. Porque quando eu fazia a aplicação de um fator previdenciário ou de alguma outra questão na aposentadoria, eu tinha já uma redução do quê? Para a mulher de 5 anos no cálculo. Né? Então, dentro dos benefícios do fator previdenciário, a mulher saía com uma vantagem de 5 anos na fórmula de cálculo. Se eu estou acrescentando mais 5 para a mulher saiu com já uma defasagem desses 5 anos no cálculo. Quer dizer, há um prejuízo de tempo, já tem um prejuízo de tempo, logo ela tem que trabalhar muito mais e aí, então, ela teve uma grande desvantagem. Doutora, outras aposentadorias especiais. Funcionários públicos seguem que regime de aposentadoria? Continua no regime próprio. Até porque muito o nosso público aqui é funcionário público. Continua no regime próprio, porém, para o servidor regime público... Regime próprio, quando a gente diz, só para deixar claro, cada município tem o seu regime de aposentadoria. Nós temos o regime próprio federal, nós temos os regimes próprios estaduais e nós temos os regimes próprios do município. Das 3 então, você esferas... tem que ver em qual da esfera você está regimentado. Correto. Né? E dentro disso vai ser aplicado para eles também a Fórmula 85-95. Então é uma tendência que seja aplicada para... Foi estendido para eles. Aliás, a maior parte da mudança da medida provisória de dezembro, que se converteu agora no dia 17 de junho na 13.135, foi estendidos aos servidores públicos. Me lasquei, tá vendo? Tô ficando velho, tô ficando mais velho hoje, precisamente. Olha, né? Parabéns. E aí a coisa vai cada vez se complicando mais, infelizmente. Não sei se é parabéns com relação às regras, então, mas em todo caso, não sei se nesse caso aqui... de vida. Não sei se nesse caso programa há muito que comemorar. Pois não, doutora, eu queria complementar. Que as pessoas, os servidores públicos... são muito pouco informados a respeito das garantias e dos direitos relativos ao período da aposentadoria. Há uma desinformação muito pior do que o pessoal que trabalha e são segurados do regime geral. É simplesmente vocês, né, que são servidores públicos, não sabem o que fazer e como fazer para alcançar uma boa aposentadoria ou uma aposentadoria menos danosa a vocês no momento de uma necessidade. A Emenda Constitucional 41 de 2003, ela iniciou um processo que cada vez tem avançado mais no sentido de unificar os regimes de aposentadoria. Hoje, o servidor público, basicamente, segue as mesmas regras do regime geral, com algumas pequenas modificações. A tendência, isso é não só uma verificação das leis, mas também fática, né, doutora, de que os segurados dos regimes próprios, ou seja, os servidores públicos, e os segurados do regime geral, que são os trabalhadores da iniciativa privada, irão, em pouquíssimo tempo, seguir as mesmas regras para ganharem, seja no início, ou seja, em pouco tempo, no máximo, um salário mínimo. Hoje há alguma diferença significativa para o servidor público? Que tenha ou vantagem ou desvantagem em relação a quem faz o regime geral, a quem se aposenta pelo regime geral? Então, na minha opinião, não. Tem alguns pontos, dependendo do regime. Eu vejo em questão de progressividade.
por ser uma regra inconstitucional e sujeitar o servidor público, ele vai trazer um tratamento antes isonômico na questão da progressividade deste servidor público. Então, eu acho que para o servidor público, aplicar a regra 85/95 da forma como está na medida provisória, ela é prejudicial. E vai ser aplicada, já E está vai ser escrito. aplicada. Que beleza. Que é uma notícia que eu não gostaria de ter, mas mais paciência, né? O que a gente pode fazer? Vocês consideram essa nova fórmula, ou antiga, prejudicial aos cofres públicos? Porque muita gente diz, o INSS acho que é o segundo órgão do país que mais consome recursos, né? Porque você tem uma parte do governo, né? Como a doutora explicou aqui, e essa parte do governo tem que ir lá para o INSS para que ele possa ser destinado aos aposentados. Vocês acham que os nossos cofres públicos, a despeito dos outros problemas que temos aqui, como corrupção, como desvio de dinheiro, né? Isso acontece muito, mas esse tipo de conta, 85/95, ou essa anterior, ainda trazem prejuízos aos cofres públicos da Previdência Social? Olha, agora é um assunto que vai render, né, doutora? Muito. O que acontece? Porque muita gente tem medo que quebre a Previdência e que a pessoa não receba nunca mais aposentadoria na vida, né? O trabalhador, ele, na verdade, ele sempre é considerado como um custo. A empresa trata ele como um custo, o governo trata ele como um custo, a família trata ele como custo. Só que, dados importantes, 70% dos municípios brasileiros sobrevivem do dinheiro dos idosos, que vem das aposentadorias e dos benefícios assistenciais. Portanto, a economia do nosso país, ela é gerada basicamente pelo dinheiro oriundo do INSS. Então, não é custo. Quer dizer, é um dinheiro que vai e que volta. Exatamente, né? que se multiplica. Além disso, essas regras, elas nunca significam prejuízo para o governo, senão eles vetam. Elas sim significam, normalmente, prejuízo para o trabalhador. Pensa comigo, o meu pai, a minha mãe, hoje na faixa dos 60 e poucos anos, começaram a trabalhar com 9, 10 anos, porque moravam no interior, e trabalham até hoje. Minha mãe não se aposentou ainda, e se ela for seguir a regra nova, ela não vai se aposentar nunca, né? Ela vai passar o restinho de vida contribuindo, quando estiver na cama, ela vai e pede um benefício, né? Para alguém ficar com benefício, porque ela mesma não vai usufruir. Então, essa ideia de que a Previdência Social é deficitária, ela é, na verdade, um marketing para manter os cofres públicos a bel prazer de quem está governando. Quer dizer, se vende o terror, né? Se vende a o imagem terror. que se vende é do terror. Estamos falindo. Estamos quebrando. Você colocou. Quando, na verdade... essa medida até, Leandro, desculpa até te Imagina. interromper, e a doutora Tônia, para poder caracterizar uma falsa relevância e urgência para criar essas medidas. Já que a gente está na Câmara dos Deputados, é importante a gente salientar... Aqui dos vereadores. Nós estamos nos vereadores, mas a Câmara dos Deputados, anualmente, ela faz um estudo com os dados que o governo emite de como foi o faturamento da Previdência Social, tá? O último, que termina um ano, então eles lançaram no final de 2014 e de 2013. Então, nós estamos trabalhando ainda com estes dados do governo. Só para nós termos ideia, a Previdência Social, por esse relatório que é realizado pela Associação Nacional dos Agentes Fiscais, que é a ANFIP, nós fechamos o cofre da Previdência Social com um saldo de 76,2 bilhões em cofre. Isso já com a desvinculação da receita da União, que é a DRU, que paga 20% sobre esse valor. Sem o governo aí. Já descontado essa desvinculação de receita de 20%, que foi de 53,9 bilhões. Importante lembrar que na Previdência Social, no ano de 2013, que é os dados que a gente está tomando como base, nós arrecadamos 651 bilhões de reais, isso significa 57% de todas as receitas que foram para a Receita Federal do Brasil, e nós só pagamos de despesas 575 bilhões. Ou seja, não existe um déficit. O que o Executivo faz para poder mascarar esse déficit? Eles não utilizam todas as receitas de contribuição. Eles utilizam somente para o cálculo, para mascarar esse relatório, os benefícios que são pagos pelos trabalhadores. Então, quer dizer, eu uso somente uma fonte de custeio, trabalhador. E aí eu pego
todas as despesas que eu arco, que são os benefícios previdenciários, desconsiderando os outros entes de contribuição. Desconsidero todos os outros e aí eu faço o cálculo. Aí sim nós vamos chegar no déficit previdenciário que foi apresentado de 70 bilhões. E aí se vende o terror, né? Se vende o pânico. Exato. E aí as pessoas têm medo que o Brasil chegue numa situação como a da Grécia, por exemplo, que quebre. É impossível que isso aconteça, né? Hoje, pelos números que vocês apresentaram. Eu costumo aqui, dizer que é muito utilizável na Previdência Social o princípio do aí também não. Porque o aí também não é só um alerta para que a população não entre nesse jogo do terror, do terrorismo. O Brasil vive uma crise profunda porque a sua economia foi investida, todo o aumento, toda a melhora da economia foi investido com base no quê? No consumo. Quando você constrói uma economia baseada no consumo, um regime capitalista, que é o regime capitalista levado ao extremo, você naturalmente leva o país a uma crise. Isso não precisa ser nenhum economista para saber. Acho que até o meu filho de 9 anos consegue perceber que quando ele compra muito videogame, ele fica sem dinheiro no final do mês. O governo... O capitalismo tem ciclos, né? A gente exatamente. E nós estamos num ciclo perigoso por conta do excesso de gastos do governo federal e não por conta do excesso de pagamentos da Previdência Social. Se nós batermos as contas, os gastos extras do governo federal, eles são basicamente o dobro do valor dos gastos da Previdência Social, só que mascarados. É muito fácil manipular um relatório, porque nele vai tudo o que eu desejar. Então, estamos longe toda a vida da Grécia. A Previdência é extremamente saudável. Os trabalhadores brasileiros, quando empregados, obviamente, têm plenas condições de se aposentar daqui 10, 15, 20 anos, bastando que a população exerça o seu papel reivindicatório e de vigilância. Porque se nós não fizermos isso, eles vão cada vez desvincular mais receitas, que é a DRU, que a doutora falou. O que acontece, Leandro, na Constituição existe um artigo que diz assim: determinadas contribuições sociais, determinados tributos, eles precisam ir diretamente para o cofre da Previdência, somente para pagar benefícios previdenciários. É carimbado. Só que não. Por quê? Porque eles criaram essa desvinculação das receitas da União e eles pegam uma parte desse bolo para usar em qualquer outra coisa. Aliás, eles utilizam até muitas verbas que é destinadas a pagamento de benefícios previdenciários para outras finalidades, extrapolando essa desvinculação da receita da União. Exatamente. Ou seja, aí no fim, quem se lasca sempre é o trabalhador que contribuiu com mais de 30 anos de serviço, mais de 35 anos de serviço, e acaba se lascando mesmo depois que quer ter um descanso, um sossego, e ainda assim tem preocupações como estas. A gente vai fazer mais uma pequena pausa, na volta a gente vai falar um pouquinho de previdência complementar, que a doutora aqui é especialista, previdência privada, e aí finalizar o Câmara em Pauta de hoje com as considerações finais, obviamente. Voltamos já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar.
são as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Tudo bem, Câmara em Pauta de volta então, hoje falando sobre aposentadoria, regras velhas, regras novas. Qual a maior vantagem para você para se aposentar? Acho que vantagem mesmo nenhuma, né? Mas o que é menos ruim para você aí poder conseguir se aposentar com um pouquinho de tranquilidade? Hoje a gente recebe aqui a Tatiana Fiore de Almeida, que é presidente da Comissão de Seguridade Social e Previdência Complementar da OAB Guarulhos, e a doutora Tônia Galetti, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados. Eu queria falar um pouquinho então sobre previdência complementar e privada. Tatiana, você que é uma especialista, o que seria a previdência complementar? Bom, a previdência complementar é um seguro também que visa complementar os benefícios previdenciários numa forma de pecúlio, né, ou de renda desvinculada dessa previdência social. Traduzindo para um termo não técnico. Traduzindo para um termo não técnico. Seria como uma poupança. Eu vou, então, capitalizar, eu vou depositar este dinheiro para alguém fazer essa gestão. Eu posso fazer essa gestão através de uma previdência complementar aberta ou de uma previdência complementar fechada. O que é um e o que é o outro. A aberta, qualquer um pode fazer. Eu vou num banco e eu compro um plano de previdência privada. Ou então a fechada, por uma entidade de classe. A gente pode observar que eu tenho a previdência complementar da Ordem dos Advogados, eu tenho a previdência dos sindicatos, do Banco do Brasil. São, né? Então, isso é só quem é funcionário dessa categoria ou quem preenche essa categoria pode fazer parte dessa previdência social. Perfeito. O que é importante a gente saber com relação à previdência complementar, tá? É que todas essas contribuições, elas vão para o quê? Para um fundo que vai administrar esse dinheiro. No bloco anterior, nós estamos falando de regime geral, não de regime complementar, como é o caso agora. No regime geral, o que acontece? Todas as contribuições de todo mundo vai para um mesmo cofre. E neste cofre, então, vai ser destinadas as verbas de pagamento. Okay. No caso da complementar, ela vai para uma conta sua, que vai ser administrado conforme a sua contratação. Por que eu falo conforme a sua contratação? Porque eu posso contratar a previdência complementar no benefício definido, onde o participante vai pagar de acordo com o que quer receber no futuro, ou então eu posso contribuir para essa previdência na contribuição definida, que vai ser proporcional a este acumulado no final do tempo que eu quero receber a minha aposentadoria. Então, é importante... Vamos tentar dar um exemplo mais prático. Para quem está nos assistindo... E só para esclarecer também, né, doutora? Eu posso me aposentar pelo regime geral e ter essa previdência complementar, né? Hoje em dia, é o que nós estamos aconselhando, apesar de que o déficit da previdência do regime geral muito entre em aspas, função déficit, né? desta previdência complementar, né? Não vou nem pôr entre aspas, porque a gente sabe que, como num Estado maior de direito, seria o Estado estar gerindo esses nossos direitos, né? Não o interesse da população. E ele está, na verdade, querendo impor esta previdência privada, gerindo os interesses do Estado e dos que bancam o governo. Tá, mas então... eu não vou entrar em maiores polêmicas com relação a isso. Então, posso fazer uma previdência complementar depositando, R$400 por mês, por exemplo? Pode. Tá, e aí? Eu vou escolher, então. O que você tem que saber exatamente? Eu quero saber quando eu quero me aposentar na complementar e quanto eu quero receber. A partir daí, então, eu vou começar a fazer o quê? Os meus depósitos. Eu vou começar a fazer um cálculo desta previsão. É um planejamento. É o planejamento que a gente deveria fazer no regime geral. A gente faz através... Mas esse dinheiro, ele é capitalizado? Ele tem rendimento sobre ele? Ele é capitalizado nos rendimentos. E aí, então... Se eu fizer o rendimento tradicional, eu vou fazer a correção desses rendimentos, desses depósitos, pelo IGPM, mais 6% ao ano. E se for no outro, eu vou estar numa insegurança jurídica, porque vai ser conforme as taxas de juros de mercado. Então, pode ser que eu ganhe mais ou que eu ganhe menos nestes rendimentos. O que eu aconselho agora, certo. Enquanto... Só para não sair do exemplo prático ainda, doutora. Para quem está entre os 25 anos até os 50 anos de idade, a gente aconselha fazer assim, dividir a forma desta contribuição da capitalizada. Então, você coloca 80% no rendimento do mercado de ações,
e o restante no rendimento fixo. E conforme você vai envelhecendo, você vai invertendo esta proporção. Por quê? Você tem a insegurança de mercado. Você não vai catar o seu dinheiro com 80 anos, colocar tudo numa ação, por exemplo, de uma empresa que você pode estar, o quê? Sofrendo um prejuízo da noite para o dia. Por exemplo, da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras. Mas só para a gente dar um exemplo mais prático, vai. Suponha que eu comecei a contribuir e aí quando me aposentei eu acumulei lá R$500 mil. Como é que eu recebo esse dinheiro de volta? Esse dinheiro você pode receber através de uma vez só, né? E aí você vai ter os seus cálculos. E é importante salientar que alguns planos de previdência complementar... Eles corrigidos com esse rendimento e tal. Tem alguns descontos e juros pela administração desse dinheiro altíssimo. Então tem que tomar muito cuidado com essas taxas de juros de administração desses planos de previdência complementar. Certo. Ou então, eu posso falar assim, eu não fiz uma previsão de quanto eu queria receber por mês? Fez. Então eu quero receber quando você por depositou mês, mais ou menos, vai ser um pouquinho mais. É mais ou menos o que você vai estar recebendo nas parcelas mensais. Perfeito, então. E a previdência privada é a mesma coisa? Isso. A previdência privada é a mesma coisa, é a complementar. Okay. Doutora, queria então que a senhora pudesse falar também, doutora Tônia, sobre planejamento. É preciso ter um planejamento financeiro, né, para a gente poder se aposentar com uma certa tranquilidade? Porque tem gente que ganha um salário X, tem gente que poupa, tem gente que gasta mais do que ganha, consegue viver endividado, e tem gente que prefere não gastar tudo, mas gastar uma boa parte hoje, porque entende que hoje você é jovem, né, hoje você tem a possibilidade de viajar, de conhecer novos lugares, de ter os bens materiais agora, para usufruir agora, e não guarda tanto para o futuro. O que a senhora recomenda como planejamento para uma pessoa que deseja se aposentar e também não passar um aperto lá na frente? Lá na frente, né? O que eu costumo orientar e penso para mim mesmo, para as outras pessoas, é que em tudo na vida há de ter um planejamento, né? E nós precisamos ter alguns objetivos de maneira que consigamos alcançá-los seguramente. Então, toda pessoa que inicia a sua vida de trabalho, ela tem sim que planejar a sua velhice. Porque hoje, ao contrário do que nós normalmente pensamos, nós somos jovens, podemos fazer uma porção de coisas. Só que nesse momento é que nós ganhamos mais. Quando nós não tivermos condições de fazer muita coisa, se nós não fizermos esse planejamento para ter uma aposentadoria melhor, inclusive uma complementar, se for o caso, nós não conseguiremos ter um mínimo de qualidade de vida. É o que nós mais vemos no escritório, no sindicato, conversando com as pessoas. Acho que a doutora também é o que mais vê, é isso. A pessoa diz, mas eu tinha um padrão de vida, eu ganhava super bem, agora eu me aposentei, já estou um pouco mais velho, não consigo me recolocar na mesma função, então eu vou para um subemprego e ganho uma aposentadoria ridícula, de valor insustentável, né, para os meus gastos e para os da minha família. Então, o que é preciso? Programar-se, seja fazendo contas e contribuindo com todo o seu rendimento, porque isso é importante, né, doutora? As pessoas têm a ideia de que podem contribuir para a Previdência, Leandro, com o quanto quiserem. E não é verdade. Nós somos filiados obrigatórios da Previdência Social. Eu costumo dizer aos meus alunos... Os 11% todo mês já estão lá garantidos. Não só para o empregado, viu, Leandro? Todo mundo, contribuinte individual, trabalhador do campo, portuário, o facultativo. Você fez sombra e trabalhou um pouquinho, meu amigo, você tem que contribuir para a Previdência Social, rindo ou chorando. Você não tem essa discricionariedade, porque quando você não faz, você comete um crime de sonegação. Não é assim tão simples. Então, o planejamento, na verdade, é só adequar-se à lei. Bom, eu ganho R$5.000 por mês e tenho que pagar a Previdência. Ok, eu estou pagando pelo teto. Em um dado momento, eu sou demitido ou eu peço demissão, vou cuidar de um negócio próprio. O meu contador falou que eu posso contribuir apenas com 11%, se eu sou autônomo, de um salário mínimo, é moleza para pagar. Só que essa pessoa se esquece, porque não foi consultar um especialista, né, doutora? Que essa contribuição de um salário mínimo vai impedi-la de se aposentar por tempo de contribuição. E vai conceder a ela apenas um salário mínimo. Nessa contribuição reduzida, Nessa contribuição reduzida. E aí depois não vai ter como reclamar, né? Não, ela até pode pegar e falar assim... Mas ela vai ter que complementar essa contribuição. Qual é a vantagem que ela levou?
Porque Com quando ela juros for e correção. exatamente, na hora que for colocar no site. E ainda, o site na Receita, quando já vai fazer essa simulação, ele só faz os últimos 5 anos. Significa que você não vai conseguir completar o seu período inteiro. Exatamente. Então, assim, a situação, a falta de informação é extremamente grave. Eu aproveito até já para parabenizar o programa, a iniciativa, porque e pedir para que tenham mais mesas redondas informativas, né? Eu procuro sempre não colocar muito o que eu penso, porque isso nem é tão importante, né? Isso importa basicamente para mim, porque as pessoas precisam da informação de como a lei é. O que elas vão fazer com isso é um outro passo, não é verdade? É importante nós sabermos quais são as regras do jogo. Até para burlar a regra, eu tenho que conhecê-la. Claro. Né? Então, eu acho muito importante, o planejamento é sim essencial. Também concordo com a doutora que a Previdência Complementar, na verdade, é só um tiro a mais do capitalismo, mas hoje talvez seja uma necessidade, sim, do trabalhador, principalmente do trabalhador jovem. Infelizmente, pelas nossas pobres regras de aposentadoria. Exatamente. Eu vou pedir as considerações finais já de vocês. O programa até que passou rápido, né? Porque a gente verdade, falando aqui de um assunto tão importante, tão problemático, mas o programa até que passou rápido. E antes das considerações finais, eu só queria dar um alerta, e eu falei aqui no meio do programa, que a gente tem que tomar cuidado, e você ser uma pessoa que fiscaliza, que está sempre de olho, além de requerer os seus direitos, além de estar sempre procurando, pesquisando, fazendo as contas para sua melhor aposentadoria, cobrar, fazer os seus protestos contra a corrupção, porque a Previdência Social sempre foi alvo de muita corrupção, de muito desvio de dinheiro, porque ela arrecada muito, como vocês colocaram aqui. A verba de lá é grande. E só para lembrar um caso, acho que vocês lembram muito bem, da grande fraudadora do INSS, a Georgina Gomes de Freitas, né? Advogada que, infelizmente, manchou um pouco a classe aí, né, doutora? Só para dar número aqui, né, ficou conhecido como caso Georgina de Freitas, na década de 90, começo da década de 90 que ela foi presa, 92, época dos escândalos também do antigo governo Collor, enfim. Total da fraude chegaria a 500 milhões de reais. Na época, até não é um dinheiro tão grande se comparar agora com essas verbas. Mas para uma pessoa fraudar, desviar 500 milhões de reais, você pode ter certeza que sozinha ela não agiu. Ninguém desvia 500 milhões sozinho. Então você tem que sempre cobrar, principalmente todos os envolvidos, para que a gente possa combater a corrupção, combater os desvios. Olha, isso seria na época, mais de 50% de toda a arrecadação do INSS, que era de 1,2 bilhão. Foi condenada a 14 anos de prisão, cumpriu até 2010, os imóveis todos leiloados e ainda chegou, pasme, a ser nomeada para alguns cargos nos diversos governos. Então, olho vivo. Considerações finais, por favor, Tatiana. Eu primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no programa e poder esclarecer. E aí eu vou fazer uma orientação que eu faço até para os meus clientes. Não tentam levar vantagens ou pequenas vantagens ao longo do seu contrato de trabalho. Às vezes, para você cair na taxa de contribuição, no índice de contribuição inferior, porque ele é de 7% a 11%, você pede para reduzir centavos do seu salário para cair na contribuição de 7%. Lembre, vai ser calculado sobre todo um período de contribuição do seu contrato. E essa diferença já dá uma diferença significativa de quase 20% no final do seu contrato, na hora da aposentadoria. Que é os 20% reduzidos que a gente tem das maiores contribuições. E então faz parte do planejamento que a doutora tinha comentado. E uma outra coisa que eu costumo orientar é que o nosso índice, nós vamos ter sempre um achatamento, uma perda de poder de compra, porque foi estabelecido já que o salário mínimo é corrigido por um índice e os benefícios previdenciários levam outro índice inferior. Então, tome muita atenção com isso. Então, não queira contribuir a menos para receber a mais no seu futuro. Isso até a gente quebrar, até a gente chegar numa crise, quebrar e ter que rever e fazer tudo de novo. Exatamente. Obrigado, então, muito doutora. obrigada e sucesso a todos que estão aí em vias de aposentadoria. Não é o meu caso, apesar de hoje estar ficando mais velho, não é o meu caso. Mas também não queria aposentar com 80 anos de idade, né? Pelo amor de Deus. Doutora Tônia, muito obrigado também pela participação. Considerações finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez, parabenizo a iniciativa e o programa, adorei dividir a mesa com a doutora. Gostaria de deixar um site da Escola de Previdenciário, entrem no site escoladeprevidenciario.com.br, lá eu divulgo vários vídeos gratuitos, informativos, acerca principalmente dessas últimas mudanças na legislação, inclusive na legislação trabalhista, que reflete na legislação previdenciária.
Me coloco à disposição de todos para eventuais dúvidas. Podem entrar também no site do sindicato, que é o www.sindicatodosaposentados.org.br, para tirarem mais dúvidas, para que a gente consiga disseminar a informação. E a Tatiana queria falar de uma palestra também, né, Tatiana? Exatamente, é um curso. No dia 4 de agosto, nós estarei ministrando junto com o Dr. João Alexandre Abreu, na Ordem dos Advogados, 8 aulas a respeito dessa reforma que aconteceu com a 13.135. As pessoas podem assistir? Como é que funciona? Exatamente. Podem estar se inscrevendo, tá? São as 8 aulas, tem um custo Como que busca a inscrição? mínimo. A inscrição pode ser ligando na própria Ordem dos Advogados ou então pelo e-mail www.oabguarulhos.gov.br. Pelo site, então. .org.br, desculpa. Pelo site, então. Pelo site, oabguarulhos.org.br. Ok. E as pessoas podem buscar a inscrição para Podem buscar a inscrição, não só para advogados, mas todos nós estaremos lá para esclarecer as dúvidas. Para que a gente possa disseminar melhor informação. E falando em disseminar informação, para a gente encerrar, é bom a gente alertar os amiguinhos da mídia, né? Eu sou um crítico da mídia muito contumaz, para que, apesar dos interesses, e a gente sabe que as mídias têm os seus diversos interesses, porque são controladas por pessoas e essas pessoas têm interesses próprios, para que tomem cuidado antes de disseminar qualquer informação que gere o terror, gere o pânico, mas principalmente informações que não sejam precisas e não sejam verdadeiras. E a você que está assistindo ao programa, não acredite em tudo que ouve, que vê e que lê. Busque sempre a melhor informação qualificada, consulte especialistas, que isso é muito importante. Muito obrigado por hoje pela companhia. Quero lembrar que o Câmara em Pauta vai ao ar toda sexta-feira, logo após o Jornal da Câmara, com transmissão pela NET TV por assinatura, no nosso canal 7 digital, e simultaneamente você pode acompanhar pelo site aqui da Câmara. Muito obrigado de coração pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Nos vemos aqui então numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.